Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos juntos conferir então os objetivos de hoje. Vamos fazer a leitura de charges, localizar informações explícitas dentro dela, identificar o assunto, interpretar texto com auxílio de material gráfico e identificar efeitos de ironia ou humor que possam estar presentes no nosso texto, certo? Perguntinha para vocês já leram uma charge? Como é uma charge? Será? Professor, eu já li uma charge. Aí o outro aluno vai dizer, mas eu não lembro o que é charge. Bom, para quem sabe, ótimo. Para quem não sabe, nós vamos conhecer daqui a pouquinho o que é uma charge, tá? Para que ela serve, será? Todo texto ele tem uma finalidade comunicativa, certo? A charge também tem a sua, né? Qual será a finalidade de uma charge? Entre alguns dos elementos, né, que estão presentes ali, o elemento principal é a crítica, né? Como assim crítica, professor? Então fala sobre um assunto importante para a sociedade, né? Por exemplo, temas como saúde, educação, a questão da política, né, principalmente, e vários assuntos que afetam a nossa vida aí em sociedade, certo? Que tipo de linguagem será que é utilizada na nossa charge? Será que é uma linguagem somente escrita? Será que é imagem? Será que é uma combinação das duas linguagens, a linguagem verbal com a linguagem não verbal? Vamos descobrir então? Então vamos fazer a leitura de uma charge, né? Que é muito importante, né, para o nosso dia a dia. Vejamos lá. Olha lá, observe comigo então os elementos que compõem a charge. Temos então uma imagem ali que representa o quê? O que será que está representando, né? Algumas situações ali. Representa o meio ambiente sendo prejudicado, né? Por quê? Pela poluição através do lixo que nós jogamos, né? O acúmulo de lixo ali próximo à casa, veja que tomou conta ali, né? Já está subindo no teto de tanto lixo que tem. E nós temos duas pessoas em cima do telhado, um homem e uma mulher, né? E eles tratam então ali, o homem está lendo um jornal, aparentemente um jornal, que diz lá, lei do lixo, né? E no diálogo entre o homem e a mulher diz o seguinte, vamos ter que mudar, diz a mulher. E o homem diz, sim, os nossos hábitos, né? Então vejam que são situações diferentes, né? Mudar. O que será que a mulher propõe? Que sentido de mudar é esse, né? E o que o homem diz em relação a mudar? Será que são coisas diferentes ou é a mesma ideia entre mudar, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ter uma reflexão sobre isso também, certo? O que mais? Temos ali uma antena de TV, né? Então vejamos o quanto o lixo prejudica, né? É legal? Será que seria legal morar numa casa assim? Coberta pelo lixo praticamente, né? Não é legal. Mesmo que fosse só um pouquinho de lixo espalhado pelo pátio, não seria nada legal também, né? Então nós temos que cuidar por vários motivos, né? Entre eles, a questão da saúde, que é importante, o meio ambiente, né? Que acaba sendo prejudicado. Quando chove também, aquele lixo pode ir parar nos rios ou entupir ali bueiros, né? Espaços ali que acabam ocasionando enchentes e tantas outras situações que esse lixo pode prejudicar, né? Então, temos que cuidar do nosso espaço e sempre mantê-lo limpo, né? Pelo bem de todos, né? Tanto dos homens, das mulheres e dos animais também, né? Que vivem no nosso planeta, certo? Bom, o que vemos então nessa charge? Observe lá, pessoas no telhado, né, da casa. A casa está soterrada pelo lixo, né? O que é estar soterrado? Debaixo, né? Então, quase que coberta, literalmente, pelo lixo, né? Faltou só uma pontinha ali da casa ser tomada então pelo lixo, o que é preocupante, né? Vocês conseguiriam viver numa casa assim? Né? Eu acredito que não, espero que não, né? Então é muito preocupante essa falta de cuidado que houve ali entre as duas pessoas ali, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então não adianta um jogar a culpa no outro, não, é sua culpa, não, é sua, né? Porque na verdade é culpa dos dois,
né? Como que ficou uma situação assim, né? Então, temos que cuidar disso. E a antena diz lá, ó, temos uma antena, um homem lendo o jornal, né? Elementos que nós já tratamos ali, certo? Agora eu quero saber de você o que é uma charge, né? O que é uma charge? Lembra que nós comentamos lá no início? Então, vamos descobrir, né? Primeiramente, charge é um gênero textual, né? É uma forma de texto, né? Entre as várias que nós podemos encontrar aí. Então, olha lá. Qual é a intencionalidade? Fazer uma crítica por meio do quê? Do humor, né? O humor é um componente essencial, fundamental. Também a ironia, né? Que é um recurso linguístico, é uma figura de linguagem que é utilizado também para provocar, inclusive, humor, certo? As charges destacam-se pela criatividade na abordagem dos temas. Então, elas procuram ser criativas, né? Trazer ali um componente que chama a atenção do leitor, certo? Abordam temas da atualidade, né? Por exemplo, corrupção, né? O meio ambiente sendo prejudicado, o que mais? A questão da educação, né? Como é que ela está sendo tratada, né? Na nossa sociedade e tantos outros assuntos, né? A questão do emprego, a questão da prevenção, né? De doenças, né? Então são temas bem recorrentes. Os personagens, geralmente, eles são desenhados seguindo o estilo de caricaturas. Então, é bem legal isso. Às vezes, quando se desenha uma pessoa conhecida, né, procura-se exagerar um pouquinho no rosto, né, nas características físicas ali da pessoa. É caricaturado, né, uma caricatura. Geralmente abordam diversos temas, né? Então, assuntos do nosso cotidiano, entre os quais já foram citados aqui por mim, certo? Bom, chegamos à nossa atividade número 1. Observe então os elementos que compõem a imagem, certo? E responda, por que essas pessoas estão no telhado da casa? Já retornamos. Legal, você conseguiu responder? Observou direitinho então a nossa charge? Espero que sim. Vejamos aqui então, qual seria o motivo então para essas pessoas estarem em cima do telhado? Né?
Não é difícil, né, pessoal? Não é nada difícil. Vamos ver então. Olha lá. Provavelmente porque o lixo já invadiu o espaço onde elas vivem, né? Então, já não havia mais espaço e eles foram parar no único ponto mais seguro, digamos ali, né? Em que o lixo não estava presente, que era o telhado. O que não pode acontecer, né, pessoal? Aqui é uma charge. Claramente a charge ela apresenta esse exagero para chamar a nossa atenção, o que é importante, né? Então, dessa forma as pessoas pensam, nossa, morar numa casa assim não é legal, né? Então, com certeza as pessoas vão mudar suas atitudes e vão cuidar um pouquinho mais do meio ambiente e também do ambiente à sua volta, né? Bem legal. Agora, atividade número 2, né? Quero que você preste muita atenção na nossa charge e responda em que consiste o humor dessa charge. Já voltamos. Certo. Você conseguiu perceber o humor, né? Onde ele está presente? Vamos ver juntos, então? Olha lá. Então, o humor, ele consiste no quê? No fato de os moradores terem sido postos para fora de casa, praticamente, né? Por causa da invasão do lixo que foi descartado inadequadamente pelo casal. Então, sabe quando não há mais espaço, né, em um local, né? Se não cabe mais, porque o lixo tomou conta, então o único local possível foi o telhado, né? Então não cabia mais, mesmo que eles quisessem entrar dentro de casa, não havia essa condição, certo? Vamos refletir um pouquinho aqui juntos, então, tá? Então observe então um elemento apresentado na charge, né? O homem lendo o jornal que traz a seguinte frase: Lei do lixo. Lei do lixo? Como assim, professor? Né? Lei do lixo. O que seria essa lei do lixo? Hein? Que reflexão será que isso nos traz? Será que existe alguma regra de descarte correto dos materiais, né? Por exemplo, vocês descartam o lixo reciclável no local adequado, o lixo orgânico em outro, né? E tantos outros aspectos da preservação ambiental,
com certeza devem ser respeitados, né? Então, existe sim leis, né, que nos ajudam a combater, né, esse tipo de situação, que é que o lixo tome conta de um terreno, de uma residência, né? Terrenos baldios aí, abandonados, em que as pessoas jogam lixo, elas podem levar multas, enfim, né? Então, tudo isso ajuda, de certo modo, a combater essas situações. Ó, por que o homem está lendo um jornal que apresenta o lixo como assunto? Então, isso chama atenção, né? Talvez o homem está procurando uma solução, será? Pode ser? Pode ser, né? Então, ele está talvez tentando encontrar uma saída, né, para aquela situação em que eles se encontram, em que estão tomados ali pelo lixo, né, na sua residência, certo? Então, agora atividade número 3. Observem lá a charge, né? Que diferenças podemos notar nas expressões faciais dos personagens? Já voltamos. Legal, e aí? Você conseguiu descobrir a resposta? Sim, você prestou atenção na charge, né? O que eu devo observar na charge? Nesse caso, pedia para observar a parte não verbal, né? Que são as expressões faciais. Mas nós podemos, em alguns momentos, também observar a parte verbal, que é a parte escrita também, né? O que isso está combinando, né? Porque uma complementa a outra de certo modo, né? Então, vejamos aqui. Então, que diferenças existem entre as duas expressões? A expressão que o homem faz e a expressão que a mulher faz. Olha lá. Percebe-se, então, que a mulher está apavorada. Observem lá a imagem, né? Ela está um pouquinho apavorada, praticamente chorando, espantada, né? Com aquela situação, que ela está cercada pelo lixo. Já o homem, ele aparentemente está mais tranquilo do que a mulher, certo? E ele procura ali no jornal algum tipo de informação que leve à solução do problema, né? Então, ele está procurando uma solução, né? Onde que nós podemos encontrar soluções, né? Através de livros, através da internet, né? Nós temos muitas informações que podem nos ajudar a resolver várias situações, né?
Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes quando nós não sabemos fazer algo, né, nós vamos em busca dessa informação e com certeza, né, a informação é o melhor remédio, né, para qualquer problema, certo? Atividade número 4 agora, né? Então observe lá, né? Em sua opinião, o que a sociedade espera de alguém que se informa? O que será? Já voltamos. De volta, e aí? Qual é a sua opinião em relação ao que o professor perguntou? Você conseguiu expor ela aí no seu caderno? Você conseguiu? Espero que sim. Mas vejamos, né? Então, alguém que se informa, será que é bom estar informado sobre algo? Claro que é, né, pessoal? Com certeza, né? Então, principalmente, né, espera-se que as pessoas aprendam algo, né, e coloquem isso em prática. Porque não adianta aprender algo e fazer totalmente ao contrário daquilo que sabe, né? Então, se eu sei algo, eu sei o que é certo, então eu devo praticar aquilo que é certo. Beleza? Vamos analisar essa linguagem aqui, né? Então, a palavra mudar, né, que foi utilizada aqui, né? Ela será o mesmo significado para os dois personagens? Será que sim? Acho que não, né? Então, cada um utilizou de uma forma a palavra mudar. Vejamos. Olha lá. A mulher utilizou no sentido de procurar outro espaço, né? Ir para outro lugar, né? Mudar de casa. Já o homem diz no sentido de mudar o pensamento, mudarem as ideias, as atitudes, né? Hábitos, agir de outro modo. Então, observem que as palavras elas assumem diferentes significados de acordo com o contexto, né? Muito bem, bem importante isso. Certo? E vejamos então, né, o que nós aprendemos hoje. Nós fizemos a leitura e a interpretação de uma charge, observamos os elementos visuais, que é bem importante notar, né? Os elementos visuais dentro de uma charge, principalmente, né, os elementos visuais, mas também os verbais, que é a parte escrita, né? Porque aí nós ficamos por dentro do assunto, né, que está sendo tratado. Então, um complementa o outro, né? Essa combinação
de um texto híbrido. Combina imagem verbal, né? Aliás, texto verbal com imagem, desculpe, né? Texto verbal com imagem, certo? Então, valeu, muito obrigado a você que acompanhou a aula. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Até a próxima.